Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dillera. Para quem não conhece, o Dillera ele é um streamer e ele tem a chamada Síndrome de Tourette, ou como ele mesmo chama, Tourette. Bom, para falar sobre a Tourette eu vou trazer alguns conceitos, como por exemplo, o que é a Tourette, qual que é a diferença entre a Tourette, o tique ou o próprio transtorno obsessivo compulsivo. Para esses e mais outros conceitos que eu vou trazer para a gente hoje, eu vou utilizar esse livro aqui, Tiques, Cacoetes e Síndrome de Tourette, da Ana Gabriela Ruini e do Eurípides Miguel. Esse vai ser o principal livro que eu vou usar para embasar, então se vocês quiserem depois dar uma conferida nele, procurar para comprar ou procurar em alguma biblioteca, enfim, é um livro bem interessante. Para a gente continuar a nossa conversa, então vamos para o corte do Dillera. Em seguida eu volto trazendo mais conteúdo psíquico. Porque eu já vi uns clipes teus que você sofre, que igual a gente tava conversando aqui, né? Vem enchendo, não é assim que funciona? Na verdade, assim, a síndrome de Tourette, né, são neurotransmissores, né, no cérebro que enviam impulso nervoso a mais pro corpo. Então você vai adquirindo tiques? Então, eu vou adquirindo tique, tipo assim, conforme eu vou vendo vídeo na internet, aí eu acho uma coisa engraçada, aí eu pego. Que nem aquele do pastor metralhador, não sei se você já viu. Já. Que ele fica, tem, em nome de Jesus, não sei o que lá. Aí eu peguei, fica, quietinho. Que é o bordão dos meus tiques, é isso daí, tá ligado? Que tem muita gente que fala, quietinho, que é eu pego, entendeu? Aí eu fico falando. E é igual minissérie, toda semana tem uma, tá ligado? Toda semana não, às vezes o tique varia por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano. Cala a boca, Tata! Cala a boca, Tata, desgraça. Não, tem o perdão depois. Perdão, desculpa. Tem que ser, senão a consciência fica pesada, eu tenho que pedir desculpa, tá ligado? Eu tô com a porra de um tique agora de número ímpar, velho. Como assim, cara? Tipo assim, se eu dou uma buzinada no carro, ou dou duas, eu tenho que dar a terceira. Entendi. Se eu bato uma vez na mesa, eu tenho que bater três. Se eu, por exemplo, falo cu uma vez, eu tenho que falar 3 vezes cu. Se eu falo outro palavrão, eu tenho que falar 3 vezes. E aí vai indo, só número ímpar, tipo 1, 3, 5 e tal, até eu cheguei ao máximo, foi até 43, que eu falei o mesmo tique, tá ligado? Mas aí quando você realiza esse tique, você se sente Na vontade, fica mais zerado. tranquilo, É porque assim, a Tourette, que eu tava te falando, tem 3 tipos, né? Que eu tenho um pouco das 3. É o de palavrão, o tique motor e o vocal, né? Acho que é esse 3, foda. Então, aí eu tenho um pouco das 3, cara. Então, tipo assim, é um pouco até meio diferente. Porque normalmente ou o cara tem muito de um ou muito do outro, tá ligado? E eu tenho um pouco dos 3. Então, eu fico contorcendo. E quando eu seguro os tiques e eu não grito, aí eu fico me contorcendo igual uma cobra, viado. gritar. Então você consegue Pra não segurar gritar. um pouco. Na verdade, não é segurar. Eu consigo, tipo assim, canalizar ele pra outra situação. Entendi. Tipo assim, em vez de eu gritar, eu consigo ficar Você assim, mexe. forçando a mão. Ó, pode ver, meus braços tudo mordidos, coisas, tudo mordido aqui, ó. Tudo mordido. Aqui também. Então, não, aqui é. Aí é outra pereba, coisa. Aqui é pereba. Ah, Não, tô aqui brincando. Que é de estresse, ansiedade, começa a sair essas manchas, é normal. A primeira questão interessante da gente discutir diz respeito ao que é a Tourette. A principal resposta que se tem hoje em dia, a resposta científica que se tem hoje em dia, diz respeito a uma disfunção na área do cérebro responsável pelo controle de impulsos e motivações. E essa disfunção estaria relacionada à presença do neurotransmissor dopamina. E alterações nessa presença da dopamina no cérebro levariam aos efeitos da chamada síndrome de Tourette. Importante mencionar que a Tourette não se confunde com os tiques em si. É possível que uma pessoa tenha um tique e não tenha Tourette. Mas então o que é o tique? O tique ele é caracterizado por movimentos e barulhos súbitos e sem propósitos. Os tiques podem ser do tipo motores ou vocais. E dentro dos tiques motores nós temos subcategorias, como por exemplo os tiques motores obscenos, conhecidos cientificamente como copropraxia. Quando você vê essa palavra, copropraxia, você associa copro com fezes, alguma coisa nojenta, e praxia com movimento, com ação. Então, copropraxia seriam movimentos ou ações nojentas, inaceitáveis ou asquerosas. Um exemplo clássico de um tique desse poderia ser um indivíduo que faz aquele sinal, né, com o dedo, do nada, aleatoriamente, no meio de uma situação que não era para acontecer esse tipo de manifestação. Ele é tomado numa vontade repentina de executar essa ação e a partir disso ele pode ter efeitos nocivos para ele ou para os outros ao redor dele. Agora os tiques também podem ser do tipo vocal. O tique vocal associado a essa questão de obscenidade é a chamada coprolalia. A mesma coisa, copro da questão das fezes e lalia da questão da fala. Então falar coisas obscenas. Também existe a papilalia, que é falar várias vezes a mesma coisa. O Dillera às vezes ele já apresenta coprolalia
e apresenta às vezes a papilalia também, quando ele repete uma palavra várias vezes seguidas ou ele tem que falar uma palavra um determinado número de vezes. E no caso dele, se eu não me engano, são 3 vezes. Existe também um outro que já é um pouco menos comum, que é a ecolalia. É você repetir palavras que a pessoa falou por último ou o final da palavra. Então, por exemplo, a pessoa está conversando com você e ela fala que ela foi no mercado. A pessoa com o tique fala mercado ou fala ado. Ela repete ou a última palavra ou o final da palavra. O dileiro também apresenta outro tipo de tique, que é um tique mental. O tique ele pode ser motor, vocal ou mental. No caso do tique mental, que ele apresenta algumas vezes, é o tique mental de números. Então ele acaba contando várias vezes as coisas. Isso pode acontecer no indivíduo que ele observa algo e ele precisa contar quantas unidades tem daquele algo. Por exemplo, a pessoa chega na cozinha, percebe que alguém vai fazer feijão e tem vários caroços de feijão em cima da mesa. Ela é tomada então numa vontade de contar cada um daqueles caroços, mesmo que demore horas para isso. Ou ela está dirigindo e observa a placa de um carro que termina com 13. Então, automaticamente, ela tem que contar todos os numéricos dos outros carros que ela observar, até que essa soma dê 13 exatamente. E só no momento em que ela conseguir terminar essa tarefa, que seja contar o feijão ou os cálculos matemáticos das placas dos carros, é que ela vai se sentir confortável e relaxada novamente. Até lá, ela vai manter o nível de tensão dela elevado, levando ela a executar essa tarefa até o final. Importante que a gente não confunda o tique com o TOC. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. E qual que é a diferença então entre obsessão e compulsão? A obsessão está mais relacionada com o pensamento. São ideias ou pensamentos chamados intrusivos que invadem a nossa mente como se fosse algo aleatório à nossa vontade, contrário à nossa vontade muitas vezes, e que a gente não consegue controlar e tirar ele da nossa cabeça. Esses pensamentos podem ser pensamentos de morte, pensamentos de matar alguém ou até mesmo se suicidar, ou pensamentos obscenos também. Já a compulsão está mais relacionada à ação. É uma vontade que toma o indivíduo para que ele execute algo. Para que o indivíduo seja considerado portador da síndrome de Tourette, então ele vai ter que apresentar os dois tipos de tique, o tique vocal e o tique motor. Ele tem que ter isso há pelo menos 1 ano e não pode ter mais de 3 meses sem a presença desses tiques. O que acontece muitas vezes é que conforme o indivíduo vai amadurecendo, ele encontra maneiras de se adaptar aos tiques que ele já identificou que ele tem e dessa forma viver uma vida mais funcional, que a gente fala, uma vida com menos percalços, menos problemas para ele. O Dileira fala um pouco sobre isso, quando ele tem o tique, por exemplo, de falar, ei, oh, e aí alguém olha e ele já dá uma disfarçada. Ou até a própria ideia dele brincar com os tiques é uma forma que ele encontrou bacana de conseguir lidar mais facilmente com isso, uma forma mais funcional. O Dileira ele também já é mais velho, então quando você vê alguns vídeos dele com outro streamer que também tem Tourette, que é o Psyll, você percebe que o Psyll parece manifestar tiques mais exagerados e com maior intensidade do que o Dileira. Isso acontece porque a tendência é que com o passar dos anos o indivíduo tenha cada vez menos tiques e com menor intensidade. Alguns indivíduos, depois de algum tempo, inclusive, ficam sem nenhum tique. Não é uma coisa tão comum de acontecer, mas acontece até 30% dos casos de remissão completa dos tiques. Bom, para quem quiser dar uma olhada em outros livros e conhecer um pouco mais, eu vou deixar outra indicação de livro, que é esse aqui, TOC, Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental para o Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Ou também, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar esse outro livro, Vencendo o Transtorno Obsessivo-Compulsivo para Terapeutas e Pacientes. Esses 2 livros, eles são do Cordioli, que é um autor que eu comentei no primeiro vídeo, e eles têm uma pegada mais cognitivo-comportamental. Se você quiser dar uma olhada em alguma coisa mais rápida e gratuita, recomendo o seguinte artigo, Síndrome de La Tourette, uma revisão de literatura. Para quem não sabe, uma revisão de literatura é quando um grupo de pesquisadores procuram vários assuntos que já foram escritos em artigos e livros e compilam esses assuntos em um artigo só. Então nesse artigo ele é bem interessante porque ele vai fazer uma revisão de literatura, inclusive histórica, sobre a síndrome e vai de uma forma curta, se não me engano deve ter umas 8 páginas, resumir bem o assunto para quem tiver interesse e completamente gratuito. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, manda para os amigos que vocês sabem que gostam do assunto, gostam do Dileira. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima e fui!